Boa noite, pessoal. Me chamo Francisco Mário. Junto com o professor Alexandre e o professor Manuel, a gente começa hoje nosso curso para a segunda fase, né, do exame de ordem. E a gente vai começar dando uma notícia boa e outra má para vocês. Vocês querem primeiro qual? A má? A má, pessoal, é que nesse período daqui para o dia da prova, eu preciso que vocês tenham dedicação total. Total dedicação. Esse é o principal objetivo nesse período de vida de vocês. A gente vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter uma série de confraternizações, né, daqui para o dia da prova de vocês. E vocês vão ter que se dedicar à prova. Então, vou ter que se dedicar à preparação de vocês. Essa é a má. Não é tão ruim, não, é? Qual é a boa? Se vocês fizerem isso, todo mundo aqui vai ser aprovado. Vai estar logo mais com a carteirinha do exame na mão, a carteirinha da ordem na mão. Com tranquilidade, pessoal, né? Alguns alunos têm dúvida, né? Mário, é necessário fazer um outro curso? Não é necessário fazer outro curso, esse curso aqui é suficiente, esse curso aqui é mais que suficiente, pessoal, né? Eu dou aula em cursinho preparatório para concurso há 10 anos, o professor Manuel há mais de 20. Alexandre é especialista em exame de ordem. Então, o conteúdo aqui é bastante completo. Vocês vão ter aqui não só as aulas presenciais, além das aulas presenciais, vai ser disponibilizado para vocês as aulas da primeira fase e as aulas teóricas, a isolada do professor Manuel né? Não é isso? 50 aulas com 2 horas cada. É aula que só a gota, né? Então, vocês não vão ficar desprovidos de aula, não. Muita aula, conteúdo à vontade. Além disso, além das aulas daqui, todo final de aula, eu vou passar para vocês uma meta. Eu vou dizer, ó, pessoal, eu quero que vocês estudem esse ponto aqui. Tem bibliografia, tem tudo. A gente vai conversar aqui sobre isso. Se vocês fizerem isso, galera, seguir os passos que eu vou dar para vocês aqui, eu digo para vocês, é 100% de certeza de vocês serem aprovados. Depende muito de vocês também, né? Normalmente a gente dedica toda a preocupação do professor. O professor tem uma parcela de auxílio, uma parcela grande. Mas a principal parcela de auxílio é de vocês mesmos. Vocês precisam se auxiliar. E para isso vocês têm que ter um mínimo de dedicação. Precisa realmente de dedicação. Não é fácil, não é fácil. Não vou falar para vocês, é fácil. Exige dedicação. E vocês fizeram a escolha excelente, escolher constitucional. O pessoal antigamente tinha um pouquinho de preconceito constitucional, né? Tanto é que muita gente até hoje não escolhe constitucional. Não é por vou puxar a sardinha para o meu lado, não. Mas das disciplinas que você pode escolher para a segunda fase, para mim é a melhor. E a gente vai ver aqui. Por quê? Porque as peças são de muito fácil identificação. A gente vai passar aqui para vocês um modelo, pessoal, que vocês, com esse modelo, é um modelo só. Vocês fazem qualquer peça. Então, a preocupação de vocês é o quê? É identificar e preencher aqueles requisitos. Mário, eu nunca fiz uma peça, vocês vão aprender a fazer aqui, não se preocupem não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É muito tranquilo para fazer. E a aula de hoje, para que é isso? Para que serve essa nossa primeira aula? Para a gente bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas de vocês, conversar sobre a prova e tratar de identificação de peças. A gente vai aqui, em pouco mais de 2 horas, mais ou menos 2 horas de aula, no máximo isso, acho que talvez não chegue nesse salão, é uma aula mais curtinha realmente, vocês vão sair daqui sabendo identificar todas as petições iniciais. Garanto a vocês. Num período de aula muito curtinho. Todo mundo está com a apostila aí? Então vamos conversar, antes de a gente começar a aula propriamente dita, vamos falar um pouquinho aqui sobre a prova em si. Sim, contatos meus, né? Quem quiser entrar em contato comigo. Eu não vou nem passar meu e-mail, porque dificilmente eu vejo e-mail. Quem quiser entrar em contato, acrescenta lá no Facebook, né? Bota lá Francisco Mário, né? Quem não tiver, acrescenta lá, vai me encontrar rapidinho. Estou sempre postando lá, quem me acompanha sabe, eu estou sempre postando dicas para concurso, dicas para prova, né? Tudo isso a gente está sempre atualizando matéria, jurisprudência do Supremo nova, tudo isso a gente está colocando. Bota lá Francisco Mário, vocês encontram fácil. Conselho também adicionar o professor Manuel, né? E o professor Alexandre, eles também colocam lá conteúdo. Facilita aqui a vida da gente. A gente também tem aqui Manuela, né, que é nossa monitora. Quem quiser adicionar também, adiciona, né? Às vezes a gente não consegue responder de maneira imediata, mas a Manuela está sempre disponível ali, ela consegue responder de maneira mais célere que a gente. Beleza? Mas não tenho nenhuma preocupação, não. Podem entrar em contato na hora que vocês quiserem. Daqui para janeiro eu sou todo de vocês. Como? Qual é o tema dela? Manuela Soares, no Facebook. É fácil também. E no grupo de vocês, que fez um grupo hoje, não foi do Espaço Jurídico, que meu telefone está lá.
Então, tu fala na recepção, pede para a moça te adicionar no grupo, que ela fez um grupo no WhatsApp da turma e meu telefone está lá. Pode me procurar. Tá? Mando com 1 e 2 0. Foi um grupo no WhatsApp, é? Eu não tenho WhatsApp, eu aboli meu WhatsApp, né? Mas era bom fazer um grupo no Face, depois dá uma olhadinha nisso, né? Um grupo. Faz um grupinho no Face que a gente faz um lá, né? O jeito mais célere de entrar em contato. Galera, como é que é a prova de vocês? A gente sabe, né? É uma peça prática e 4 questões teóricas. Uma peça prática e 4 questões teóricas. Peça prática valendo 6 pontos, 4 questões teóricas, né? Cada uma valendo 1,25, né? O mito, peça prática valendo 5, né? E 4 questões teóricas valendo 1,25, totalizando 10 pontos. Aí tá as datas aí, todo mundo sabe, ninguém vai perder, né? Será que em janeiro tá horário de verão ainda? Tá horário de verão em janeiro? Então se liguem, ó. Horário da prova, que tá aí, a hora oficial de Brasília, né? Então tem que se ligar nisso aí, né? Galera, por que a peça prática é tão importante? Opa, pode deixar aí. Por que a peça prática é tão importante? Tanto é que nosso curso, as aulas presenciais são voltadas principalmente para a peça prática. Por um motivo simples, por um motivo de matemática. Vocês precisam tirar quanto para passar? 6. A peça prática vale quanto? Se vocês errarem a peça prática, vocês podem acertar a questão que for que vocês não vão passar. Se vocês acertarem a peça prática na totalidade, vocês já vão estar garantidos a aprovação. É difícil acertar a totalidade, tirar os 5 pontos. Mas 4 pontos, vocês fazendo uma peça boa, vocês conseguem tirar. Vocês ficam na dependência de acertar muito poucas questões teóricas para passar na prova, né? Então, daí a importância. E por que essa aula de hoje é tão importante? Por um motivo simples. Opa, cuidado aí. Vai derrubar a porta. Não derrube, não. Isso aí. Não, tranquilo. Ó, tem uma apostila aí, logo na entrada. Pode pegar. Mas todo mundo que entra faz isso aí realmente, porque ela é solta, né? Aí empurra. Por que é tão importante, pessoal, vocês acertarem a peça prática? É o primeiro passo. Quando vocês pegarem a prova de vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer, ver a peça prática profissional, ler com toda a calma do mundo e identificar a peça. E o motivo está aqui, está no edital. Se vocês errarem, galera, é 0. Errou a peça, é 0. E como é que vocês fazem para acertar a peça? Aí é uma exigência da FGV. Você acerta a peça indicando corretamente o nome da ação e o fundamento legal. Então, se é um mandado de segurança, você meteu lá habeas data e fez como se fosse um mandado de segurança. Infelizmente, você não vai passar. A sua prova vai ser zerada. A sua peça vai ser zerada. Daí a importância de você identificar corretamente a peça, né? E lembrar, né? Um cuidadozinho que é sempre bom tratar aqui, né? Às vezes o aluno se confunde. Vocês vão ter a folha de questões e a folha de respostas. Vocês têm que responder as questões na ordem da folha de resposta. É um cuidado que vocês têm que ter. Se você responde a questão 3 no espaço da 2, pode estar a coisa mais certa do mundo. Vai ser zerado. Quando a questão for subdividida em itens, você tem que responder item por item. Então tem lá, questão número 1, dividida em A, B, C e D. Tem que responder A, tem que responder B, tem que responder C, tem que responder D. Está aqui no edital. As questões da prova prática profissional que estiverem subdivididas em itens, cada item deverá ser respondido separadamente. Não faça um texto único, responde cada item separadamente para facilitar a vida lá do examinador, né? E aí, tem outros itens do edital aí que vocês leem com mais calma em casa, né? O mais importante deles, não coloquem nada na prova que possa identificar. Qualquer sinal de identificação na prova, a prova de vocês também é zerada. Então, acabou a peça prática profissional, vou assinar, vou meter lá uma assinatura bonitona. Se você fizer isso, vai zerar. Vocês só vão utilizar os dados que a questão der para você. Os dados que a questão não der, você vai preencher como? Aqui, ó. 3 pontinhos. Então, advogado, 3 pontinhos. Data, se não fornecida a data, 3 pontinhos. Cidade, não foi fornecido o município, você vai colocar 3 pontinhos. Não inventem dados. Porque inventando dados, o examinador pode achar que foi um modo de identificação da prova. Identificou, galera. A prova de vocês ela é zerada automaticamente. E aí tem material e procedimentos permitidos, né? Vocês leem com calma aí depois. Qualquer dúvida, me perguntem, né?
Muita gente pergunta, né, Mário, qual é o vadimeco ideal? Né? Tem o vadimeco da Armador, é um vadimeco legal, né? Da Armador, vocês podem utilizar. Né? O vadimeco da Armador. Lá da Flávia Bahia também, da professora também, pode utilizar o vadimeco dela, é bacana. E aí tem o que pode, o que não pode, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês me perguntem. O que é que eu quero que vocês tragam para as salas, para a sala de aula? Lembrar, né? Você não pode levar jurisprudência, mas pode levar súmula, né? Jurisprudência não é permitido, porém súmula é. Impresso de internet não é permitido. Mário, tem uma lei lá que eu quero levar, mas eu não quero gastar R$15 para comprar. Eu vou imprimir na internet e vou levar. Não adianta, né? O procedimento não é permitido. Não pode levar texto impresso. Aí tem a legislação que eu indico para vocês. Né? Vocês leem com calma. Está tudo na apostila de vocês. Bibliografia. Para vocês estudarem em casa. Constituição comentada. A gente indica a Constituição do Dirley e do Marcelo Novelino. A Constituição do Dirley e do Marcelo Novelino. Doutrina. Tem mais de um aqui. Você não precisa estudar por 2 livros, não, pessoal. Escolha um. Aí o que vocês gostarem mais. Ou o livro do Lenza, ou o livro do Marcelo Novelino. De um ou de outro, né? Mas tem um livro de doutrina. Constituição comentada boa, essa daí é muito boa. Tem um livro de doutrina. Aí tem os sítios virtuais, né? Sítio do Planalto, o do STF, fonte de consulta, né? Quando tiver alguma dúvida. Tem um site de súmula vinculante, informativo do Supremo, etc. Né? Tudo isso que vocês têm aqui como material de apoio aí. Peças que vão ser trabalhadas no curso da gente. Todas as possíveis e imagináveis. Tudo que é peça que já caiu em provas anteriores do exame de ordem, a gente vai ver no curso aqui. Além das que não caíram, mas há a possibilidade de cair. Então, todas aí, ó. Todas de controle concentrado. Além disso, vamos tratar de reclamação, mandado de segurança, injunção, ordinária, habeas corpus, habeas data, recurso extraordinário e recurso especial, ordinário, ação popular, civil pública, impugnação de mandato letivo e recurso de apelação. Vamos ver tudo isso aqui. Quais são as que vocês vão ver comigo? Vocês vão ver comigo, pessoal. Todas de controle concentrado. Eu vou passar para vocês. E, além disso, vocês vão ver comigo mandado de injunção, individual e coletivo. As demais, vocês vão ver com o professor Manuel Errar e com o professor Alexandre. Normalmente tem alguém, sempre me pergunta na primeira aula, Mário, qual é a peça que você acha que vai cair? Eu nunca respondo na primeira aula, respondo na última aula. As 2 últimas eu acertei, pessoal. As 2 últimas eu falei aqui, dei uma luz, eu falei, acho que vai cair essa peça. E caiu. Mas essa luz só vai chegar daqui para mais na frente, né? Deixa passar o Natal, Ano Novo, para me inspirar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a prova em si? Alguma pergunta? Nadinha? Então, vamos começar nossa aula aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre identificação de peças, né? Que é o objetivo de hoje. Ricardo, eu desligo aqui. Então, você pegou sua prova, foi ler lá a peça prático profissional. E você vai querer identificar a peça. Qual é o primeiro passo que você vai dar para identificar essa peça? Vamos começar do mais abrangente e a gente vai delimitando para o mais genérico, para o mais específico. Primeira coisa que vocês têm que fazer é saber se vai ser uma petição inicial ou um recurso. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Se será uma petição inicial ou um recurso. E aqui não tem mistério, pessoal. Esse primeiro passo é o mais fácil de todos. Sigam esse caminho que eu vou passar para vocês, hein? Passo a passo. Primeiro passo, petição inicial, recurso. É a pergunta que vocês vão fazer. E aqui não tem mistério. O raciocínio aqui é simples, simples e simples. Se o problema trazido na prova for um problema que você verificou que nunca foi levado ao judiciário anteriormente, é alguém que o procura para levar aquela matéria ao judiciário pela primeira vez. E a questão vai deixar isso muito claro para vocês. Isso aí é dificuldade nenhuma, pessoal. A questão vai dizer, fulaninho de tal procurou porque está com certo problema.
e quer que você ingresse com a medida judicial possível, cabível. Você vai entrar com o quê? Com a petição inicial. Não tem estresse. Em contrapartida, se a questão trazida na prova fornecer a informação de que aquela demanda já foi ajuizada e que há uma decisão que prejudica o seu cliente, o objetivo agora é outro. É o quê? É reverter aquela decisão. Não vai ser uma petição inicial, vai ser um recurso. Então, a identificação é muito simples, se é petição inicial ou se é recurso. Esse é o primeiro passo que a gente dá. O objetivo da gente hoje é tratar de petição inicial. Então, você leu a questão, você verificou que aquele problema nunca foi levado anteriormente ao Poder Judiciário, é uma ação que merece ser ainda ajuizada, petição inicial. Você vai dar agora o segundo passo. Você vai se perguntar, a petição inicial que eu vou formular é uma ação de controle concentrado ou uma ação de controle difuso? É uma demanda de controle abstrato ou uma demanda de controle difuso? Esse é o segundo passo que a gente vai dar. Bora botar aqui concreto que fica melhor. Controle abstrato, controle concreto. A gente já tem alguma noção, todo mundo aqui tem a noção, né, galera, do controle de constitucionalidade, abstrato e concreto. Não quero nem uma questão sobre controle na primeira fase, né? Sinal que pode vir uma na segunda, né? Sinal que pode vir alguma coisa na segunda. Pode ser que sejam guardados para a segunda fase aí. Toda a segunda fase sempre cai controle abstrato, né? Sempre cai alguma coisa de controle de constitucionalidade. Né? Toda a segunda fase. Muitas vezes apece ainda as questões. Tanto é aqui que a gente vai ter a maior preocupação do mundo em tratar de controle de constitucionalidade. A gente vai ver aqui com bastante calma controle de constitucionalidade nas nossas aulas. Né? Sempre antes da gente ver as peças, pessoal, a gente trata da parte teórica. Vocês vão ver que a aula é sempre desse jeito. A gente trata da parte teórica e depois vai para a parte prática. Né? Sempre desse jeito. Então, segunda pergunta. Vi que a petição inicial, controle abstrato ou controle concreto? Como é que a gente faz para identificar uma situação ou outra? A gente sabe, no controle abstrato, análise é feita em... Cuidado aí, pode puxar aí. Aí. Tem uma apostilazinha aí, pode pegar? A gente sabe que quando se trata de controle abstrato, a análise é feita em tese, é um processo objetivo. Aqui não existe um problema concreto a ser levado ao Poder Judiciário, não. A análise aqui vai ser feita uma análise em tese entre a compatibilidade de uma norma com a Constituição. Então, é assim que a gente vai ver a questão. O seu cliente que está o procurando, não está o procurando para resolver um problema dele, não. O objetivo dele é o quê? É verificar se determinado ato estatal é compatível ou não com a Constituição. Essa é a primeira forma de você verificar se é controle abstrato ou controle concreto, porque no controle concreto, não. No controle concreto, existe um problema concreto, o próprio nome diz, que deve ser levado ao Poder Judiciário. E o objetivo daquela demanda não é simplesmente verificar se a norma é compatível com a Constituição, não, mas resolver o problema de alguém. Então, pronto, João, ele está sendo cobrado de um tributo, mas ele entende que aquele tributo é inconstitucional. E João quer entrar com a ação para não pagar o tributo. É controle concreto. É um problema concreto levado ao Poder Judiciário. De novo, se a análise for feita meramente em tese, controle abstrato. Em outros termos, do controle abstrato, a declaração de inconstitucionalidade é o seu pedido. A parte entra com a ação e o objetivo da ação é declarar aquela norma inconstitucional, por exemplo. Do controle concreto, não. Do controle concreto, o objetivo da ação não é declarar aquela norma inconstitucional, mas resolver um problema da vida qualquer. Por exemplo, não pagar um tributo. A decisão, o seu pedido vai ser para que o seu cliente não pague aquele tributo. Mas por que ele não vai pagar o tributo? Porque a norma que institui o tributo é inconstitucional, por exemplo. Ou seja, no concreto, a declaração de inconstitucionalidade não é pedido, é causa de pedir.
Então, essa é a primeira forma de você identificar se é controle abstrato ou controle concreto. Uma segunda forma vai ser pelo seu cliente. Quem foi o cliente que o procurou? A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. E a prova vai dizer, obviamente, quem é o seu cliente. Então, você verificou aqui, ó, pessoal, que é uma ação de controle abstrato. É um problema, em tese, levado, que você vai levar ao poder judiciário, né? E não se preocupem. A gente, depois, aqui no final da aula, a gente vai tratar de alguns exemplos, como isso pode ser cobrado em prova. E vocês vão ver que a FGV deixa muito claro quando ela quer uma ação de controle abstrato ou quando ela quer uma ação de controle concreto. Isso fica muito claro para vocês. O que é que vocês têm que raciocinar? Não há um problema concreto a ser resolvido. O objetivo é analisar a compatibilidade da norma com a Constituição. Controle abstrato. Esse é o raciocínio. Aí vem uma segunda pergunta. Quem é que vai julgar essa ação de controle abstrato? De quem vai ser a competência? 99% das vezes que for cobrado na prova de vocês, galera, vai ser STF. Porque 99% das vezes que a FGV vai cobrar isso para vocês, o parâmetro é a Constituição Federal. É analisar se a norma é compatível ou não com a Constituição Federal. Se o parâmetro for a Constituição Federal, a competência é do STF. Se o parâmetro for a Constituição Estadual, a competência é do Tribunal de Justiça. Particularmente, acho improvável que caia uma ação de controle abstrato para o TJ. Por um motivo simples. Vocês podem levar a legislação, não podem levar para a prova? Para cobrar uma ação de controle concentrado para o TJ, se exige o conhecimento da Constituição Estadual. De que Estado? A prova ela é nacional. Então, para ser cobrada uma questão dessa, a prova teria que dar o texto da Constituição para vocês, que ela queria que fosse cobrado, que eu acho improvável se fazer isso. Então, acho muito difícil cair para vocês uma ação de controle concentrado para o TJ. Já caiu em prova anterior, recurso extraordinário, tendo como objeto decisão tomada pelo TJ em controle concentrado. Já foi cobrado. Mas uma ação de controle concentrado diretamente para o TJ, acho muito improvável, né? Mas fica a informação. A gente vai se preocupar hoje, galera, com as ações para o STF. Então, beleza. Seguindo os passinhos aqui. Verificou que aquela matéria nunca foi levada ao Poder Judiciário, a petição inicial. Não existe um problema concreto a ser resolvido em uma ação de controle abstrato e o parâmetro da Constituição Federal, você já sabe, vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é o terceiro passo agora? Saber que a ação de controle abstrato a questão quer de vocês. E aí, a gente pode ter uma dessas ações. A gente pode ter uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade, uma ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e uma ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu não falei para vocês que uma segunda forma da gente saber qual é a ação, se controle abstrato ou controle concreto, é por quem é seu cliente? Quem é que a prova disse que procurou você? Porque a gente sabe, enquanto no controle concreto, o seu cliente pode ser qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode entrar com ação de controle concreto, se vier lá na prova dizendo que Mário procurou você, você já dispensou o controle abstrato. Você tem certeza que é controle concreto. Porque controle abstrato, o rol de legitimados é um rol de legitimados mais estreito. Quem é que pode entrar com as ações de controle abstrato? Está aqui, ó. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Partido político,
com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, governador do Estado ou do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, confederações sindicais e, por fim, entidades de classe de âmbito nacional. Muita gente, né? Mário, eu não consigo decorar isso aqui de jeito nenhum. Não precisa. Abre a Constituição no artigo 103. Vai ter tudo isso aqui no artigo 103 da Constituição. Não tem que decorar, não. Você abre a Constituição na hora e vem os legitimados. Então, qual é o bizu que eu dou para vocês aqui? Ó? Se a questão diz que quem o procurou foi alguém que não seja legitimado, os legitimados são esses. Você já sabe que é controle concreto. Se a questão diz que quem o procurou é um desses legitimados, fica de orelha em pé. Pode ser controle abstrato. Por que eu digo fica de orelha em pé e pode ser? Porque o examinador pode estar numa casquinha de banana, né? Ele pode, por exemplo, falar que uma entidade de classe de âmbito nacional procurou. Mas para resolver uma situação concreta dela, aí não vai ser controle abstrato, vai ser uma ação de controle concreto. Então, como é que vocês raciocinam? Se for uma pessoa física, o que não é legitimado, já vai direto, é controle concreto. Se quem o procurou foi um legitimado, você vai agora para a segunda pergunta. Qual é o problema que ele quer resolver? Se a análise é simplesmente da compatibilidade da norma com a Constituição, controle abstrato. Se a análise é de uma situação concreta que ele precisa resolver, controle concreto. Então é assim que funciona. E digo mais. Se o examinador cobrar uma ação de controle abstrato para vocês, galera, você não precisa nem se preocupar com todos esses legitimados, porque tem alguns aqui que não vão. Dilma vai procurar você para entrar com a ação? Não. Então, presidente da República você corta, Procurador-Geral da República, você, mesa da Câmara e mesa do Senado você corta, Conselho Federal da OAB muito provavelmente também não vai cair, governador também não. Quem vai entrar com a ação? A Procuradoria, né? Mesa da Assembleia Legislativa também não. Então, na prática, uma ação de controle abstrato só vai restar para vocês esses três legitimados. Quem vai procurar? Um partido político representado no Congresso, uma confederação sindical ou uma entidade de classe de âmbito nacional. Né? É quem normalmente procurariam advogados. Os demais não vão procurar advogados. Né? Tem representação jurídica própria, né? Pela Advocacia da União e Procuradoria Estadual. Dúvidas até agora, pessoal, sobre isso aqui? Então, você juntou as duas ideias. Passo a passo. Petição inicial, recurso. Verificou que é inicial. Nunca foi levado ao judiciário. Segundo passo, controle abstrato ou concreto. Como é que você vai fazer? Lembra. Se o legitimado, se quem o procurou, se seu cliente é uma pessoa física, controle concreto direto. Se quem o procurou é um desses legitimados, você vai fazer a segunda pergunta. Qual é a situação que ele quer resolver? Mera análise da compatibilidade em tese da norma com a Constituição, controle abstrato. Vamos dar agora o próximo passo. Que ação de controle abstrato a gente vai ingressar? Pode ser uma dessas quatro aqui. ADIM, ADC, ADO ou ADPF. E aqui o estresse é zero, hein, pessoal? Porque cada uma dessas ações tem um objeto muito definido. Qual o objetivo da ADIM? Qual o objetivo da ADIM? Declarar inconstitucional. Então, aqui, ó, análise da compatibilidade da norma com a Constituição. E essa norma pode ser uma lei ou ato normativo federal ou estadual. Análise da compatibilidade da Constituição com as leis e atos normativos federais e estaduais. Municipal pode, em ADIM? Não.
Municipal não pode ADIM. Mas se for um ato normativo distrital, emanado pelo Distrito Federal, a Constituição é excelente. Como é que o Supremo lê isso aqui? A gente sabe. O Distrito Federal pode ser dividido em municípios? Não. Isso gera uma consequência. Ele acumula as competências dos estados e dos municípios. Bora pegar um exemplo aqui. Em Pernambuco, uma lei que trate de PVA vai ser uma lei estadual ou municipal? Estadual, porque é um tributo estadual. Uma lei que trate de PTU vai ser uma lei municipal. Lá no Distrito Federal não, galera. É tudo lei distrital. Porque ele acumula a competência dos estados e dos municípios. Porque ele não pode ser dividido em municípios. A Constituição veda lá no seu artigo 32. Então, como é que o Supremo lê? É perfeitamente possível ajuizar ADIM contra a lei ou ato normativo distrital, desde que revele exercício de competência estadual. Então, imagine que na prova de vocês, um legitimado da ADIM o procura para analisar a compatibilidade em tese de uma lei do Distrito Federal que trate de PTU com a Constituição Federal. Você vai entrar com a ADIM? De jeito nenhum. Porque para ingressar com a ADIM, tem que revelar exercício de competência estadual. Daqui a pouco a gente vai ver que nesse caso que seria cabível a DPF. Mas mais aqui. Será que a ADIM serve para analisar a compatibilidade da Constituição com qualquer lei federal, estadual ou distrital? Imagina o seguinte, é uma lei estadual que foi editada em 1980. Vai caber a ADIM? Não, porque lembrar, a ADIM tem como objetivo o direito pós-constitucional. Então aqui, ó, lembrar. Direito pós-constitucional. Ou seja, a norma que vai ser atacada via ADIM, ela tem que ser posterior à Constituição de 88. Né? Se for pré-constitucional, não cabe a ADIM. Qual o objetivo da ADIM, galera? É para declarar a inconstitucionalidade. O parâmetro sempre vai ser a Constituição de 88. Vou botar até aqui para vocês lembrarem. Não é qualquer Constituição não, hein, galera? A ADIM, o parâmetro é sempre a Constituição de 88. Ela só vai impugnar o direito pré-constitucional. Dificuldade em verificar ADIM, galera? Fácil, né? Não tem mistério nenhum. A questão vai dizer lá para vocês qual é o tipo de lei. Tem que ver só a data e quem emanou a norma. É pós-constitucional e é um desses entes, vai de ADIM sem medo de ser feliz. ADC. ADC é bem diferente. O objetivo da ADC é o quê? É declarar a norma constitucional. O objetivo aqui não é declarar a norma inconstitucional, não. É declarar a norma compatível com a Constituição. Então, aqui, o objetivo é a declaração de constitucionalidade. Então, o primeiro bizu, para você verificar que é ADC. O seu clientezinho lá, ele não quer declarar a norma inconstitucional, ele quer declarar a norma constitucional. Mas olha só a complicação. Quando a norma está pronta, você presume que ela é compatível ou incompatível com a Constituição? Compatível. As normas têm uma presunção de constitucionalidade. Essa presunção é relativa ou absoluta? Relativa, né? Ela tem uma presunção de constitucionalidade, mas um juiz, um tribunal, pode deixar de aplicar por entendê-la inconstitucional. Imagine que vários juízes e vários tribunais estão deixando de aplicar a norma porque entendem que aquela norma é incompatível com a Constituição. O que é que aconteceu aí? Houve um abalo na presunção relativa de constitucionalidade. Aí vem a pergunta, para que você vai ajuizar a ADC? Você vai dar à norma uma coisa que ela já tem? Você não presume que ela é constitucional? Você vai entrar com a ação para obter algo que a norma já tem? Então, o que acontece? Na ADC, galera, para você ingressar, a Lei 9868 exige que haja uma controvérsia judicial sobre aquela norma. Porque essa controvérsia judicial vai abalar essa presunção de constitucionalidade. E vai gerar interesse em você ingressar com a ADC. E a questão vai dizer isso para vocês.
vai dizer que sobre aquela norma existe uma controvérsia judicial. Exatamente, né? Com relação à lei da Maria da Penha aconteceu isso, né? Exatamente. Vários tribunais estavam deixando de aplicar a lei Maria da Penha por entender ele inconstitucional. Então se entrou com a ADC. Foi a ADC número 19 que tratou lá da lei Maria da Penha. Né? Isso, exatamente, né? Você junta as decisões no processo e vai demonstrar controvérsia judicial. Mas não se preocupe não, com relação a como você vai demonstrar, a gente vai tratar nisso na aula sobre a ADC. O objetivo da gente hoje é só identificar a peça, né? Então verificou que o objetivo é declarar a norma constitucional. A questão informou que existe uma controvérsia judicial sobre a aplicação daquela norma. Grande chance de ser ADC. Para matar, para você ter certeza. Lembrar, a ADC, o parâmetro é a Constituição Federal 88, e o objeto, lei ou ato normativo federal. Apenas, galera. Não cabe ADC contra a lei ou contra ato normativo estadual ou municipal. O objeto da ADC são sempre as leis federais, atos normativos federais. Então é assim que você verifica a ADC. O objetivo é declarar a norma constitucional, falou em controvérsia judicial e o objeto é uma norma federal, não tenha medo, variação declaratória de constitucionalidade. Terceira, a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Como é que a gente faz para identificar? O objetivo aqui é combater a omissão inconstitucional. Observe que na ADIM e ADC existe uma norma que vai ser objeto da ação. Na ADO não existe norma. O objetivo aqui é justamente combater a falta dessa norma. Vamos lembrar aqui de um pontinho de constitucional que é importante. Quando a gente estuda lá a classificação da eficácia das normas constitucionais, aquela classificação lá de José Afonso da Silva, todo mundo já estudou isso aí, né? Todo mundo fez a primeira fase, todo mundo já tem alguma noção. Ele classifica as normas em que tipo? Plena, contida e limitada. A plena e a contida, elas precisam de regulamentação? Elas são auto-aplicáveis, auto-executáveis, não é isso? Mesmo que não haja norma regulamentadora, ela já é capaz de surtir seus principais efeitos com a sua mera vigência. Mas tem uma norma que, para surtir seus principais efeitos, necessita de uma complementação. Que norma é essa? Eficácia limitada. Ou seja, se a norma de eficácia limitada ela não é regulamentada, ela deixa de surtir seus principais efeitos. Regra geral, galera. O Estado ele tem a obrigação ou tem a mera faculdade de regulamentar a norma de eficácia limitada? Ele regulamenta se quiser? Não. Regra geral, existem exceções que a gente vai tratar na aula própria. Mas, regra geral, ele tem a obrigação de regulamentar. Se ele deixa de regulamentar, ele se encontra num estado de omissão inconstitucional. Remédio cabível, ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, essa aqui é de muito fácil identificação. O seu cliente lá está querendo usufruir de um direito e não pode usufruir. Por quê? Porque não tem regulamentação legislativa. Você vai de ADO. É a medida correta. E, por fim, a DPF. Essa aqui, porque a gente vê por último? Porque essa aqui só vai caber quando não couber nenhuma outra. Você se pergunta, cabe a DIN? Não. Cabe a DC? Não. Cabe a DO? Não. Respondeu não, 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 você vai de ADPF. A ADPF, galera, ela é guiada pelo princípio da subsidiariedade. Ou seja, só vai caber a DPF quando não couber qualquer outra medida capaz de sanar a lesão. Então, você faz a pergunta nessa ordem. Cabe a DIN? Sim, não cabe a DPF. Respondeu não, vai para a DC. Não, vai para a DO. Não, vai de ADPF. Então, por exemplo, vai caber a DPF contra que tipo de ato? Imagine que seja uma lei federal de 81. Uma lei estadual de 81.
e você quer impugnar essa lei estadual de 81, ou essa lei federal, cabe ADIM? Não. Cabe ADC, você quer impugnar, não vai caber ADC. Cabe ADO também não, a lei existe, não é isso? Vai para a ADPF. Então, ela é cabível contra o direito pré-constitucional. Leis federais e estaduais pré-constitucionais podem ser impugnadas via ADPF. Lei municipal. Cabe ADIM? Cabe ADC? Não vai caber ADO, vai caber também a ADPF. Então, direito municipal. Vai caber também, galera, contra o direito distrital, no exercício de competência municipal. Porque se for no exercício de competência estadual, não vai caber, porque cabe a ADIM. Então, por exemplo, uma lei do Distrito Federal que trate de IPTU, ela pode ser impugnada via ADPF. E cabe a ADPF ainda, a gente vai aprofundar isso na aula sobre a ADPF, mas de logo alerto contra decisões judiciais. Também cabe a ADPF contra decisão judicial. Como não cabe nenhuma outra, cabe a ADPF. Então, são essas as ações de controle abstrato que a gente tem que lembrar. Galera, se caísse uma ação de controle abstrato para vocês, vocês teriam dificuldade para identificar uma dessas quatro aqui? Teria alguma dificuldade? Não, né? Tranquilo. Vai no objeto que você acerta. É o que vai ser impugnado. Lembrou disso aqui? Não erra uma. Mas eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar que a ADIM é contra a lei federal e estadual. Isso não entra na minha cabeça. Não precisa entrar. Você abre lá sua Constituição no artigo 102, inciso 1º, a linha A, você vai ter a informação. Lembrem, vocês vão estar com a Constituição na mão. Vocês podem levar. Então não tem mistério. Então são essas as ações de controle abstrato. Outro lado da moeda. Severino da Silva procurou você na condição de advogado. Você já sabe que não é ação de controle abstrato. Porque Severino é pessoa física, ele não vai poder entrar com nenhuma dessas ações. Você sabe que é uma ação de controle concreto. Quais são as ações de controle concreto que podem ser cobradas para a gente aqui? Se uma pessoa física procurar. Pode ser primeiro passo que a gente vai dar, vai se perguntar, é habeas corpus, ou é habeas data, ou é mandado de segurança. Primeiro passo que a gente vai dar é se perguntar. Podem ter outros, daqui a pouco a gente complementa isso aqui. Mas a primeira pergunta que a gente faz, é habeas corpus, é habeas data, é mandado de segurança? Essa é a pergunta que a gente faz de logo. E aí não tem mistério também. Porque cada uma dessas ações objetiva proteger um direito próprio. Habeas corpus objetivo o quê? Liberdade de locomoção. Se o seu cliente lá está sofrendo ofensa ou ameaça à sua liberdade de locomoção, se trata de habeas corpus. Daqui a pouco a gente vai tratar de algumas cascas de banana que o examinador pode utilizar. Mas bora aqui para o mais geral. Habeas data, objetivo é proteger que tipo de direito? Direito à informação. Mas tem casca de banana, hein, pessoal? Daqui a pouco a gente trata das cascas de banana. Mandado de segurança, objetivo é proteger o quê? Líquido certo, mas qualquer direito líquido certo? Não. Direito líquido certo não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Então, o mandado de segurança ele é residual. E aqui vai a informação para vocês, galera, uma leiturazinha que de vez em quando a gente faz a leitura errada. A Constituição fala,
O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Não é assim que funciona? Lembra, tanto o habeas corpus quanto o habeas data também devem ter direito líquido e certo. Por quê? Porque nenhuma dessas três ações admite dilação probatória. Todo mundo sabe o que é direito líquido e certo? Anotem aí, para ficar bonitinho no caderno de vocês. O que é direito líquido e certo? É aquele comprovável. É aquele comprovável por meio de prova documental pré-constituída. É aquele comprovável por meio de prova documental pré-constituída. Ou seja, todos os fatos que você vai alegar na sua petição inicial, eles já devem estar comprovados documentalmente. A questão disse que para comprovar aquela situação é necessário fazer uma prova pericial. Vai caber mandado de segurança? Não. A questão disse que para você comprovar o fato é necessário vir uma testemunha. Vai caber mandado de segurança? Não. Mandado de segurança, a prova é exclusivamente documental. Isso é o direito líquido e certo. Para todos eles, hein, galera? HC, HD, MS, todos eles exigem direito líquido e certo. Porque eles não admitem dilação probatória. Aí a pergunta que você faz é a seguinte: o direito líquido e certo envolve liberdade de locomoção? Sim, habeas corpus. Envolve direito à informação? Sim, habeas data. Envolve algum outro que não seja nem informação nem locomoção? Mandado de segurança. Tem casca de banana que a gente vai tratar agora aqui. Começar aqui pela primeira. A gente sabe que a Constituição assegura o direito à reunião. Ela não assegura o direito à reunião? Né? Independente de prévia autorização, sendo necessário apenas um prévio aviso à autoridade competente. Não é assim que funciona? Imagina que um grupo de pessoas quer fazer uma reunião. Elas podem se reunir de duas formas. Todo mundo paradinho em uma praça pública, por exemplo, exercendo sua liberdade. Mas essa reunião pode ser dinâmica, pode ser móvel, né? Sai de um lugar e vai... Hoje mesmo no centro da cidade teve uma sobre a consciência negra, né? Era reunião dinâmica. Quando é dinâmica, a gente chama de passeata. Imagina o seguinte: um grupo de pessoas que quer exercer esse direito à reunião vai fazer uma passeata, uma reunião dinâmica. E a autoridade pública quer impedir essa reunião. Qual o remédio cabível? Habeas corpus, habeas data? Cabe habeas data? De jeito nenhum, né? Habeas corpus ou mandado de segurança? Tem a ver com a liberdade de locomoção ali? Tem alguma coisa a ver, né? Porque vai ser uma passeata. Então é habeas corpus que cabe? Não, galera. Porque o objetivo é proteger o próprio direito à reunião. Cabe mandado de segurança. Então, se o objetivo for proteger direito líquido e certo, a liberdade de reunião, não vale habeas corpus. Vale habeas data. Seja reunião fixa, seja reunião móvel. Tanto faz. Remédio cabível é o habeas data. Minto. Remédio cabível, mandado de segurança. Como? Posso o quê? For assim. Então lembra, envolver direito à reunião, não importa se fixo ou móvel, é mandado de segurança. Não vale habeas corpus. Né? Porque o objetivo aqui não é proteger a liberdade de locomoção, mas sim o próprio direito à reunião. Então, remédio cabível é o mandado de segurança. Com relação ao direito à informação, o que é importante vocês lembrarem? Quando a Constituição fala de direito à informação, ela fala mais ou menos o seguinte, ó. A todos é assegurado o direito à informação de interesse pessoal, de interesse coletivo e de interesse geral, salvo aquelas informações cuja divulgação coloque em risco o Estado ou a sociedade, né? Aquelas informações que devem se manter sob sigilo. Observem que aqui não se trata sobre quem é a informação,
mas sim sobre o interesse em obter uma informação. Eu posso ter interesse pessoal em obter informação, posso ter interesse coletivo, posso ter interesse geral. Por exemplo, eu quero obter informação junto ao INSS sobre quanto tempo eu tenho para me aposentar. A informação de interesse pessoal, não é? Sobre mim ou sobre terceiros? Sobre o próprio requerente. Então, o interesse pessoal pode envolver informação sobre o requerente. Mas imagine o seguinte: alguém me deve um valor e eu estou executando o cheque lá, sei lá, estou executando um cheque para a pessoa me pagar aquele valor. Eu já tentei localizar os bens do devedor e não consigo localizar de jeito nenhum. E eu preciso obter informação sobre o imposto de renda desse devedor, para que consiga localizar bens dele. A informação é interesse pessoal ainda, não é interesse pessoal? Mas é sobre o próprio requerente ou sobre terceiros? Sobre terceiros. Então, eu posso ter também interesse pessoal e obter informação sobre terceiros. Como eu posso obter informação de interesse coletivo? Né? Quero saber, por exemplo, a como anda uma licitação em determinada secretaria, porque eu sou cidadão, eu tenho direito de obter aquela informação. Eu posso ter de interesse geral, se envolver um interesse difuso. Eu quero saber qual é o potencial de contaminação de determinada obra pública com relação ao meio ambiente. Tudo isso eu posso ter. É direito que eu tenho. Informação de interesse pessoal, coletivo ou geral. Para que serve o habeas data, galera? A habeas data serve para obter informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente. Desde que essa informação esteja em um banco de dados de um órgão público ou um banco de dados de natureza pública. O que é um banco de dados de um órgão público? Um banco de dados de qualquer ente ligado à estrutura do Estado. Órgão público. Secretaria da Receita Federal, INSS, Secretaria de Administração, enfim. Um ministério qualquer, tudo isso é órgão público. Ou seja, a primeira situação, leve em conta quem detém a informação. Se quem detiver a informação for um órgão público, se enquadra na primeira situação. A segunda situação, não. Não fala sobre quem tem a informação, fala a natureza do banco de dados. É um banco de dados de natureza pública. E o que é que dá um banco de dados à natureza pública? Quando a informação contida naquele banco de dados não serve apenas para o possuidor do banco de dados, mas ele vai utilizar aquela informação para fornecer a terceiros. Quando aquela informação que ele detém não serve apenas para ele, mas sim para terceiros, tem natureza pública. Alguém lembra de um exemplo, galera, de banco de dados de natureza pública? SPC, Serasa, etc. São bancos de dados de natureza pública. Então, se for um banco de dados de órgão público ou de natureza pública, cabe também o habeas data. Então, observe, não é qualquer direito à informação. É o direito de informação que envolve interesse pessoal do próprio requerente, constante de banco de dados de órgão público ou de natureza pública. E, nesse contexto, o habeas data vai servir para obter a informação, para corrigir a informação e para justificar a informação. Então, a informação foi negada a você. Você quer obter a informação, cabe habeas data. A informação não foi negada, foi dada, mas está incorreta. Você pediu para corrigir, não foi corrigido. Cabe o habeas data. A informação foi dada a você, está correta. Mas você quer justificar a razão pela qual aquela informação está lá. Sei lá, consta lá que você não pagou um cheque. Mas você não pagou um cheque por quê? Porque o serviço não foi prestado adequadamente? Beleza, porque contém aquela justificativa, cabe também o habeas data. Tem essa tripla finalidade. Detalhezinho, pessoal. Para caber o habeas data, lembra, tem que haver o prévio requerimento administrativo. A questão vai dizer isso para vocês.
que houve um prévio requerimento administrativo e aquele requerimento foi negado, aí sim, agora vai caber o habeas data. Então, é imprescindível para o habeas data que haja um prévio requerimento administrativo. Lembra disso. É condição imprescindível para você ingressar com a habeas data. Se a questão não trouxe para você que houve um prévio requerimento administrativo, não é caso de habeas data. Não, basta que haja o prévio requerimento administrativo. E aí, para acontecer duas coisas. Você fez o pedido administrativo, ele foi negado de logo. Já pode entrar com a habeas data direto. Mas a autoridade pode ser esperta, ela fala o seguinte, eu não vou negar, porque se eu negar, ele pode entrar com a habeas data, eu vou dar uma engavetada nisso aqui, não vou responder. A lei dá prazos, a lei 9.507 do habeas data, ela fixa prazos. Quais são esses prazos? Para obter 10 dias, para corrigir e justificar 15 dias. Então, fez o requerimento administrativo, passou esses prazos, cabe agora o habeas data diretamente, mas tem que ter o requerimento administrativo. E último detalhezinho com relação ao habeas data aqui. Olha a maldade do examinador. Não quer em prova de OAB, não. Já vi que é em prova de concurso. De repente, um maluco lá do examinador pega essa prova e quer imitar. Né? Nos termos da Constituição Federal, o habeas data serve para obter, corrigir e justificar informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente, constante banco de dados de órgão público de natureza pública. Aí vocês vão lembrar do quadro, eita, está certinho, a questão está errada, pessoal. Ou a fuleiragem do examinador. A Constituição fala apenas em obter e corrigir. A Constituição não fala em justificar. O núcleo justificar não está na Constituição, está na Lei 9.507. Por incrível que pareça, já foi cobrado em prova, hein, galera? E a questão estava incorreta. Né? Estava tudo certo, né? Menos quando fala segundo a Constituição, porque segundo a Constituição é apenas para obter ou para corrigir, não é para justificar. O justificar não está na Constituição, está na lei. Certo? A pergunta aqui, galera, se a pessoa morreu, né? Como é que faz nesse caso? A doutrina e os tribunais divergem. Alguns autores entendem que o espólio poderia entrar com habeas data para representar o falecido. Outros entendem que o espólio não poderia entrar. Né? Isso não vai cair na prova de vocês com essa profundidade, até porque a questão gera uma dúvida doutrinária. Né? Alguns entendem que o habeas data seria um direito personalíssimo, só quem poderia entrar seria o próprio requerente, outros não. A partir do momento que ele faleceu, o espólio poderia entrar, no inventário poderia entrar para suprir aquela lacuna, né? Mas a doutrina ela diverge com relação a isso. Beleza? Opa. Pessoal, coletivo e geral. Exato. O HD não, o HD está aqui, ó. O direito à informação pode ser de interesse pessoal sobre você mesmo ou sobre terceiros. Mas o habeas data, ele não protege informação sobre terceiros. Esse caminhozinho que está em azul aqui. Habeas data, informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente, contando de banco de dados de órgão público de natureza pública. Esse é o objeto do habeas data. Público de natureza pública. Esse é o objeto do habeas data. Imagine agora que você quer obter informação sobre terceiros ou uma informação de interesse coletivo ou uma informação de interesse geral. E aí, você vai de quê, galera? Mandado de segurança. Porque direito líquido e certo que não se apara nem por habeas corpus, nem por habeas data. Vai no residual, vai no mandado de segurança. Então, lembra. Por isso que eu falei para vocês terem cuidado. Porque quando a gente fala informação, vem logo na cabeça da gente. Habeas data pode ser mandado de segurança, dependendo do tipo de informação. Lembra, para ser habeas data,
Bizuca, eu dou logo para vocês. A questão vai falar em prévio requerimento administrativo. Se não falar, já esqueça o habeas data. Mas imagina agora o seguinte. Imagina a seguinte situação, pessoal. Você foi lá no INSS. Você chega lá para o servidor do INSS e fala, olha, eu queria saber quanto tempo eu tenho para poder me aposentar. O cara fala para você, tem tantos anos. Aí você chega para ele e fala agora, tu podia me dar uma certidão dizendo isso aí? Podia botar um documento, uma certidão, podia certificar isso, colocar esse documento denominado de certidão, com essa informação aí. Ele fala para você, não vou te dar essa certidão não. E aí, você vai entrar de quê? A informação que você quer é do seu interesse pessoal? É sobre você mesmo? Está constando em banco de dados de órgão público? Tá. E aí? Exatamente. Você teve a informação? Teve. A informação não lhe foi negada. O habeas data é para obter a informação. A informação você tem. O que você quer é uma certidão. A questão envolve, galera, direito à certidão. Habeas data não diz respeito a direito à certidão, diz direito à informação. Mais uma vez, não amparava por habeas corpus nem por habeas data, vai demandado de segurança. Então, cuidado com isso aí. Então, se a questão envolveu informação de interesse pessoal sobre terceiros, interesse coletivo ou interesse geral, ou ainda direito à certidão, esqueça o habeas data. Você vai demandado de segurança. Galera, dúvidas sobre a utilização de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, quando se utiliza um ou se utiliza outro? Então lembra do corpus, lembra do data, o que não sobrar é mandado de segurança, lembrando que todos eles exigem direito líquido e certo. Mas pode acontecer ainda outra situação. Você identificou que não é habeas corpus nem habeas data. E é um direito líquido e certo. Então, a gente sabe que vai de mandado de segurança. Mas a Constituição traz duas espécies de mandado de segurança. Exatamente. Pode ser o individual e o coletivo. Pode ser o MS individual ou MS coletivo. Como é que a gente sabe se usa um ou outro? Galera, aqui também é tranquilo. Regra geral, vou falar um pouquinho em termos processuais. Regra geral, as partes da relação jurídica processual são as mesmas partes da relação jurídica de direito material. Se você me deve um dinheiro e eu vou cobrar, eu vou entrar com ação contra você. Não vai ser ele que vai poder entrar com ação contra você. Porque se ele entrar, ele é parte ilegítima. Porque, de maneira geral, vigora a regra da chamada legitimação ordinária. Que é isso. Quem forma a relação jurídica de direito material vai formar a relação jurídica de direito processual. O CPC fala, né? Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo autorização legal. Porque direito meu, quem pleiteia sou eu. Essa é a regra, legitimação ordinária. Salvo, aí vem a exceção. Expressa autorização legal. Esse salvo, galera, trata de um outro tipo de legitimação, chamada legitimação extraordinária. Situação na qual um terceiro vai poder pleitear direito meu. E é com essa ideia que a gente vai saber diferenciar o individual do coletivo. No individual, seu cliente está o procurando para proteger direito dele mesmo. No coletivo, não. Ele está procurando você não para proteger direito dele, mas para proteger direito de terceiro. Quem é que pode entrar com MS coletivo? Pode entrar com MS coletivo. Partido político. Com representação no Congresso. Entidades sindicais. Entidades de classe. E associação legalmente constituída
e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Mário, eu não consigo decorar. Vai lá no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Artigo 5º, inciso 70, você vai encontrar esses legitimados. Então aqui, ó. Você identificou que é mandado de segurança. Chegou lá e viu, é mandado de segurança. Quem procurou foi o José Severino. Dificuldade para identificar se é individual ou coletivo? Vai ser, obviamente, o individual. Você já mata pela legitimação. Para ser coletivo, tem que ser um desses legitimados. Mas cuidado com a casca de banana. A gente tem que estar sempre alerta para isso. Porque a questão pode trazer um desses legitimados, mas ainda assim ser um individual. Qual vai ser a segunda pergunta que a gente vai fazer para saber, ter certeza que é coletivo? Se esses legitimados, eles querem entrar com a ação para proteger direito próprio de terceiro. Se ele quiser entrar com a ação para proteger direito próprio, é individual. Se ele quiser entrar com a ação para proteger direito de terceiro, é coletivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Caiu assim na prova, ó. Associação legalmente constituída e que funciona há mais de 1 ano, o aluno já fica, opa, já matei a questão. Quer ingressar com medida judicial com o fim de evitar cobrança de tributo sobre seu próprio patrimônio. Assinale a assertiva cabível. Aí sempre tem, acho que não tem nada a ver, né? Sei lá, habeas corpus, habeas data. A dúvida era, mandado de segurança individual ou coletivo? Qual das duas, pessoal? Individual. Por quê? A ação tinha como objetivo proteger o direito dela mesma. Mas se o objetivo fosse evitar a cobrança de tributo sobre os associados dela, aí seria o coletivo. Então é assim que a gente diferencia. Vê pelo legitimado. Se não for um desses, já vai direto para o individual. Se for um desses, qual é a pergunta que a gente vai fazer? A proteção é direito próprio ou de terceiro? Se for de terceiro, coletivo. Pode sim, claro? No caso de uma peça, se for um mandado de segurança coletivo, eu colocar individual, se for MS, a pergunta dela, no caso de uma peça, se é MS coletivo, você colocou individual. Vai zerar a peça. Em razão daquilo que a gente colocou aqui. A indicação de peça incorreta zera a questão. Colocou mandado de segurança, né? Aí você vai deixar o examinador numa calça curta. Nunca vi uma situação dessa, né? Você acertou a peça, mas acertou de maneira incompleta. Talvez o examinador aceitasse. Mas não arrisquem, pessoal, né? Não arrisquem, né? Verificou que é individual, mete lá, MS individual. Verificou que é coletivo, coloca lá, mandado de segurança coletivo. Até porque você vai ter, no final das contas, vou até completar a tua pergunta. Como é que você identifica a peça? Nome e fundamento. Legal. O fundamento do MS individual é um, o do coletivo é outro. Então, mesmo que você botasse mandado de segurança, na hora do fundamento, você poderia ou não zerar, dependendo do fundamento que você colocasse. Veja, pessoal, não existe uma fórmula pré-pronta para fazer peça. A gente vai tratar, inclusive, de peça na próxima aula, por isso que eu vou te responder bem rapidinho. A próxima aula da gente vai ser sobre como elaborar a peça. Não existe uma fórmula pronta de elaborar a peça. Eu vou passar uma para vocês aqui, que é um jeito que eu acho que é mais didático e que fica mais fácil para o examinador enxergar. A gente vai ver que a gente primeiro qualifica, logo após a qualificação, a gente coloca o nome da peça e o fundamento legal. Mas não se preocupe, que a gente vai dar uma olhada nisso aqui em sala de aula. Próxima aula, beleza? Quer perguntar alguma coisa? Então vamos seguir em frente, galera. Alguma dúvida sobre MS individual e MS coletivo? Alguma dúvida? Vamos tratar agora de uma outra situação que pode ser cobrada. Mandado de injunção. Vamos tratar agora do mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção? Para que serve a MI? E o examinador, quando cobrar MI para vocês, ele vai querer confundir a cabeça de vocês entre MI e ADO. É isso que ele vai querer fazer. Para que serve o mandado de injunção?
Ele é cabível, galera, sempre, quem quiser anotar, né? Sempre que a ausência de norma regulamentadora, inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, e das prerrogativas inerentes. Sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania. Então, sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania. Então, qual é o traço comum da ADO e do MI? Ambos objetivam combater a omissão inconstitucional. O seu cliente procurou você e ele quer exercer um direito, mas não pode exercer aquele direito, porque apesar da Constituição lhe dar o direito, ele não foi regulamentado. Mandado de injunção. Combater a omissão inconstitucional. O que é que o examinador vai querer dançar para vocês? Tentar confundir com a ADO. Vocês não vão confundir, porque existem várias diferenças entre um e outro. Então, quais são as diferenças entre a ADO e o mandado de injunção? Aqui, ó. Primeira delas, a ADO é ação de controle abstrato. A DMI, ação de controle concreto. Então, primeira diferença é essa. Na ADO, o examinador levou para você um problema em tese. No MI, é um indivíduo lá, um legitimado, que quer efetivamente exercer aquele direito. É um problema concreto a ser resolvido. Segunda diferença. Quem é que vai julgar a ADO, galera? É sempre o STF. Porque é a ação de controle concentrado. DMI, qualquer juiz ou qualquer tribunal. Na aula que a gente tiver sobre MI, que vai ser comigo inclusive, a gente vai ver que é qualquer juiz ou qualquer tribunal. Mas, por uma coincidência, a regra geral será o STF. Porque, olha, é a ausência de norma regulamentadora, não é? Falta lei, não é isso? Quem é que tem que fazer a lei? Congresso Nacional, não é isso? Mandado de injunção contra a omissão do Congresso, quem julga é o Supremo. Mas não é porque é uma ação de controle concentrado, não. É controle difuso. É o Supremo em razão da autoridade omissa, que regra geral vai ser o Congresso Nacional. Próxima diferença. Legitimado. Quem é que pode ingressar com a ADO? Os mesmos da ADIM. Quem é que pode ingressar com a MI? Qualquer prejudicado. Então, a ADO tem uma legitimação restrita. O MI tem uma legitimação ampla. Se quem o procurou foi nosso amigo Severino José, a gente já sabe, vai ser mandado de injunção, porque ele nunca vai poder entrar com a ADO. Né? Então fica assim, fica fácil a gente visualizar. E a última, existem várias, mas as importantes para a gente identificar peças são essas. Existe mais uma. Objeto da ADO. A ADO tem como objeto, galera, qualquer omissão inconstitucional. Qualquer omissão inconstitucional. Já o MI, não. O objeto é mais restrito, como a gente viu. Sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas ligadas à nacionalidade, cidadania e soberania. Então, a omissão
inviabilizadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas ligadas à nacionalidade, cidadania e soberania. O que é que eu quero que vocês atentem? A gente botou aqui 4 diferenças. Na prova, para facilitar a vida de vocês, você consegue matar a questão com 2 apenas. Pela legitimação e pelo tipo de controle. Se o seu cliente é alguém que não está lá no rol do artigo 103, já vai direto para mandado de injunção. É alguém que está no artigo 103, muito provavelmente vai ser ADO. Mas pode ser, por exemplo, imagine que um partido político representado no Congresso quer exercer um direito. Aquele partido quer exercer o direito. Mas ele não está podendo exercer porque não existe a lei que regulamenta a Constituição. Ele vai pleitear o direito para ele. MI ou ADO? Mandado de injunção. Então tome esse cuidado. Você não vai ver apenas pelo legitimado. Se o legitimado for alguém que não está no 103, você já mata pelo legitimado. Mas se for alguém que está no 103, você vai fazer a segunda pergunta. A análise é feita em tese ou dentro de um caso concreto? Em tese, ADO, concreto, mandado de injunção. Então é assim que a gente vai verificar. Galera, dúvidas sobre ADO e MI? Para vocês ficarem ligados, mas isso a gente vai aprofundar no momento correto, existe um mandado de injunção individual e coletivo também, pessoal. Existem 2 tipos de mandado de injunção, individual e coletivo. Da mesma forma que a gente tem um mandado de segurança individual e o MS coletivo, você tem MI individual e também MI coletivo. O mandado de injunção coletivo segue as mesmas regras do mandado de segurança coletivo. A gente trata dele na aula sobre mandado de injunção. Estamos quase fechando aqui. Vamos tratar agora de algumas ações que objetivam a preservação do patrimônio público. Que é a ação popular e a ação civil pública. A ação popular e a ação civil pública. Qual o ponto comum da ação popular e o ponto comum da ação civil pública? Tem 2 pontos comuns, pelo menos. Nessas aqui, o autor está ingressando para proteger o direito dele ou o direito do terceiro? Um cidadão, quando ingressa com a ação popular, vai lá para proteger o direito dele? Direito de toda a sociedade, direito de terceiro. A mesma coisa com a ação civil pública. Ambas objetivam proteger o direito de terceiros. E ambas objetivam preservação do patrimônio público em sentido bem amplo. Direitos difusos, coletivos, etc. Normalmente os professores, galera, eles querem que o aluno diferencie uma da outra pela ideia de direito individual, de direito difuso, direito coletivo. Eu não vou por aí não, porque complica muito. Na hora da prova, às vezes é muito difícil você saber se é um direito difuso ou um direito coletivo. Existe uma forma muito mais fácil da gente diferenciar uma da outra. E a gente vai além disso. O examinador também gosta de confundir com o MS coletivo. Mete também o MS coletivo. Porque todos eles, qual é o ponto comum? Alguém que vai ingressar para proteger direito de terceiro. Então, eles fazem essa confusão aqui. E a gente vai ver que é fácil a gente matar isso aqui. A gente consegue identificar sem nem saber o que é direito difuso ou direito coletivo. Olha só, bora botar aqui. Ação popular, ação civil pública e MS coletivo. Primeira pergunta que a gente faz. Quem é que o procurou? Quem é que pode entrar com ação popular, galera? Só o cidadão. Só o cidadão. Apenas ele pode ingressar com a ação popular. Aquele que detém capacidade eleitoral ativa, aquele que é alistado eleitoralmente. Na ação popular, obrigatoriamente deve acompanhar o título do eleitor da pessoa, do cidadão. Quem é que pode entrar com a ação civil pública? O Ministério Público pode.
A Defensoria Pública pode. Os entes da administração podem. E a associação legalmente constituída e funcionamento há 1 ano. Quem é que pode entrar com o MS coletivo? A gente já viu aqui. Pode entrar partido político, com representação no Congresso, entidades sindicais, entidades de classe e associação legalmente constituída e funcionamento há pelo menos 1 ano. Vamos deixar essa informação guardada aí, daqui a pouco a gente utiliza. Segunda informação. A ação popular possibilita dilação probatória? Você pode ouvir testemunhas, fazer prova pericial? Pode, né? Aqui há dilação probatória. Na ação civil pública também? Também admite dilação probatória. MS coletivo admite? Não. Direito líquido e certo. Galera, com isso aqui, a gente já mata qual é a ação. Aqui, ó. Se quem procurou você foi uma pessoa, um cidadão, você vai de que direto? Ação popular. Se quem procurou você foi um cidadão, você já sabe, não precisa nem olhar para o resto, é ação popular. Se quem procurou você, galera, vamos ser práticos, o Ministério Público não vai procurar você, Defensoria Pública também não, ente da administração também não, vai ter a sua procuradoria. Só sobra a associação legalmente constituída que funciona pelo menos 1 ano. No final das contas, só vai ser ela. MS coletivo, qualquer um dos 4 poderia procurar você. Mas olha só, se for um partido político com representação no Congresso, ele não pode entrar com nenhuma outra, tem que ser MS coletivo. Se for entidade sindical, também não pode com nenhuma outra, tem que ser MS coletivo. Se for entidade de classe, também não pode nenhuma outra, tem que ser MS coletivo. Qual é o único ponto comum? As associações. Então, o que pode gerar confusão apenas é isso aqui. Foi uma associação que procurou. Você vai olhar para o quadrinho de baixo. Porque ou vai ser um MS coletivo, ou vai ser uma ação civil pública. Como é que você vai fazer para diferenciar uma da outra? Aqui, ó. Se for direito líquido e certo, MS coletivo. Se houver necessidade de dilação probatória, ação civil pública. Então, com isso, a gente mata. Não precisa nem ver direito difuso, coletivo, etc. Então, a pergunta que você faz é, quem é o seu cliente? É um cidadão? Já vai direto para a ação popular. Esquece as outras. Não é seu cliente, o cidadão. É uma associação. Aí você vai para baixo. Para provar aquilo ali, tem que ter prova pericial, tem que ter testemunha, etc. Se eu responder sim, vai ser ação civil pública. Se eu responder que não, vai ser o MS coletivo. Porque aqui, se agir direito líquido e certo. Dúvidas com relação a isso aqui, pessoal? Então vamos para a nossa última peça, né? E a gente resolve as questões aí. Faltou a gente só tratar de reclamação. A reclamação constitucional. Não caiu nenhuma vez reclamação. E a gente vê aqui por cuidado, porque eu acho que não vai cair reclamação daqui a pouco, porque eu vou dizer para vocês, acho que não cai reclamação. A reclamação é um modo de se resolver a situação de forma célere. Normalmente, quando o indivíduo ele sofre um problema, ele vai ter que entrar na primeira instância, depois vai ter que recorrer até chegar ao Tribunal Superior, até chegar ao STF. A reclamação é um modo célere de você levar a matéria direto para o STF ou direto para o STJ. Então, reclamação que a gente vai cuidar aqui vai ser reclamação para o STF ou para o STJ.
Quando é que vai caber reclamação para o Supremo Tribunal Federal? Apenas em 3 situações. Primeira delas, se houver usurpação da competência do Supremo. Então, será reclamação para preservar a competência do Supremo. Bora pegar um exemplo aqui? Imagina o seguinte. Primeira pergunta que eu vou fazer, primeira pergunta para vocês. Quem é o único tribunal competente para realizar controle abstrato, tendo como parâmetro a Constituição Federal? STF. Um juiz de primeira instância pode fazer isso? Mas imagine que o maluco entre com a ação dessa na primeira instância. O que é que o juiz tem que fazer? Tem que extinguir. Imediato, extingue a ação. Não há interesse processual para fazer aquilo ali. Escolheu o meio inadequado. Mas imagine que o maluco do juiz ele recebeu e está processando a ação. O que é que está vendo aí? Usurpação da competência do Supremo. Cabe o quê? Reclamação constitucional. Quem é que julga mandado de segurança contra ato do presidente da República? Mandado de segurança contra ato do presidente da República. STF também. Imagine que alguém ingressou com a ação no Tribunal de Justiça. Era para ter extinto, mas não extinguiu. Está tramitando o MS. Está usurpando a competência do Supremo. Cabe o quê? Reclamação. Então, para manter a autoridade de sua decisão. Segunda situação. Para manter a autoridade de suas decisões. Então, o Supremo decidiu sobre aquela matéria e ainda assim está havendo o seu descumprimento. Cabe o quê? Cabe a reclamação. E aqui eu faço um alerta para vocês, galera. É muito comum a gente achar que a reclamação ela só é cabível tendo como paradigma uma decisão tomada de controle abstrato. Isso é errado. A reclamação pode ter como paradigma também uma decisão tomada de controle concreto. Observa, é a segunda situação aqui de cabimento da reclamação. Manter a autoridade de sua decisão, não é isso? Então você tem a decisão anterior, que é a decisão paradigma, que foi descumprida. E como foi descumprida, o prejudicado está reclamando junto ao Supremo para que aquela decisão seja cumprida. A situação é essa. Imagina o seguinte. Imagina que uma ação entre A e B foi decidida pelo Supremo. A ação de A e B, ação individual, ação concreta, decidida pelo Supremo. Ele proferiu sua decisão. A eficácia subjetiva dessa decisão, galera, qual é? É inter partes ou erga omnes? Aqui entre A e B é inter partes, não é isso? Imagine agora que a decisão vai sendo descumprida. Quem é que vai poder entrar com a reclamação em razão desse descumprimento? Só A ou B. Eles podem entrar, mas só as partes daquela demanda, porque a adesão paradigma é o quê? Uma adesão cuja decisão tem eficácia meramente inter partes. Mas imagine agora que foi um ADIM. Decisão em série de ADIM tem que eficácia subjetiva? Erga omnes. Se houver descumprimento, quem vai poder entrar com a reclamação? Qualquer prejudicado. Então, cuidado. É muito comum a gente achar que só cabe reclamação se a paradigma for uma ação de controle concentrado. Isso é errado. Se for uma ação de controle concentrado, na realidade, quem vai poder entrar é qualquer pessoa prejudicada. Mas é possível ter como reclamação, uma reclamação também, tendo como paradigma uma ação de controle concreto. Sendo que, nesse caso, só vai poder entrar com reclamação as partes daquela demanda originária, e não qualquer pessoa. Terceira hipótese de cabimento da reclamação, descumprimento de súmula vinculante. Descumprimento de uma súmula vinculante. Então, se uma súmula vinculante vem sendo descumprida, também vai caber a reclamação. E aí, vocês vão ter as súmulas vinculantes nas mãos de vocês. Né? Vocês podem, a qualquer momento, fazer a consulta. Reclamação para o STJ é cabível em apenas 2 situações. Preservação da competência do STJ e descumprimento de sua decisão, né? Manutenção da autoridade de suas decisões.
Então, apenas nessas duas situações aí, cabe reclamação ao STJ. Por que eu acho difícil cair reclamação, galera? Porque, regra geral, quando cabe reclamação, cabe alguma outra medida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine, por exemplo, pronto, o Supremo editou uma súmula vinculante. A súmula vinculante número 25, que fala o seguinte: é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Então, não pode haver mais prisão civil do depositário infiel, beleza? Mas imagine que alguém que é depositário infiel foi preso. Ele foi preso. Vai caber o quê? Cabe habeas corpus, assim como cabe a reclamação. Cabe habeas corpus por quê? Porque houve ofensa à liberdade de locomoção. E cabe também reclamação porque houve ofensa à súmula vinculante. Então, se a prova cobrar uma reclamação, ela vai ter que aceitar também alguma outra medida. Por isso que eu acho muito difícil cair uma reclamação. Mas, se por acaso o examinador quiser cobrar reclamação, qual o bizu que eu vou dar para vocês? Qual é a pista que ele vai dar para vocês? Qual é o remédio que resolve de forma mais célere? Uma ação normal ou a reclamação? A reclamação, porque vai direto para o STF ou STJ. Então, a informação vai conter lá na prova de vocês. Né? Ingresse com a medida para resolver a situação da forma mais rápida, da forma mais eficiente, da forma mais eficaz possível. Vai conter essa informação. Então, essa informação que vai dar o bizu para vocês, se é reclamação ou se é alguma outra medida. Né? A reclamação é mais eficiente, a prova vai dar essa informação para vocês, que ela quer o modo mais eficiente de resolver aquela situação. A gente vai ver reclamação, mas acho muito difícil ser cobrado na prova de vocês. Galera, dúvida sobre petição inicial? Vamos ver como a gente consegue matar rapidinho essas questões aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos identificar aqui algumas peças para fechar a aula de hoje. Então, aqui, a primeira. Está na folha 12 aí da apostila de vocês. O Estado... Deixa eu ligar aqui, que eu acho que tá. Isso aqui eu tenho na... Vai esquentar aí, por enquanto a gente vai lendo aqui na peça mesmo. Então aqui, ó. O Estado KWY editou norma no ano de 2012, determinando a gratuidade dos estacionamentos privados vinculados a estabelecimentos... Está acendendo aqui, é melhor que a gente vê no quadro. Vou lendo aí por enquanto. Então, aqui, ó. O Estado KWY editou norma no ano de 2012, determinando a gratuidade dos estacionamentos privados vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, determinando multa pelo descumprimento, estabelecendo gradação nas punições administrativas e delegando ao PROCON local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados ao instrumento normativo. Tício, contratado como advogado júnior da Confederação Nacional do Comércio, é consultado sobre a possibilidade de ajuizamento de medida judicial para discutir a compatibilidade da referida norma com a Constituição Federal. Coação cabível com o fim de resolver a situação narrada. Bora dar aqueles passozinhos. Essa matéria já foi levada ao Poder Judiciário alguma vez? Pela questão? Não. Então a gente sabe que é petição inicial, não é isso? Quem é o cliente de vocês? Confederação Nacional do Comércio, não é isso? Confederação Sindical, né? Então a gente vai... Não é uma pessoa física, porque se fosse uma pessoa física, a gente já sabia que seria uma ação de controle concreto. É alguém que pode ser de controle abstrato porque é legitimado. Qual o objetivo da ação? Norma com a Constituição. Isso é controle concreto ou abstrato? Abstrato, não é isso? Já sabe que é controle abstrato. Bora ver agora que tipo de ação. Pode ser um ADIM, um ADC, um ADO ou uma ADPF. Bora voltar para cá? A lei é que lei? Que tipo de lei? Lei estadual. Pré ou pós-constitucional? Que ação é essa, galera? Uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Dificuldade, pessoal, para fazer isso aí? Nenhuma, né?
Segunda, se Carlos, suspeito de participar de tráfico de armas na região de fronteira internacional do Brasil, e por isso investigado pela Polícia Federal, embora sem antecedentes criminais, um dia, transitando em uma cidade brasileira dessa região, foi abordado por uma equipe comandada pela agente da Polícia Federal Augusto, que apenas em razão das suspeitas pendentes sobre ele, o deteve para maiores averiguações. Nessas circunstâncias, qual será a ação judicial cabível e qual juízo competente? Está em risco que direito aí, galera? Mesma coisa, aquela perguntinha. Nunca foi levado ao judiciário, então é petição inicial. É uma situação concreta a ser resolvida? É, né? Ele está preso. Então, ação de controle concreto. Qual é o direito que está em jogo aí? Liberdade de locomoção, habeas corpus. Para ficar mais bonitinho, qual é o juízo competente? Vai entrar com habeas corpus em que justiça, galera? Agente da Polícia Federal. Justiça Federal, né? Obviamente. Terceira, João, ex-servidor público, requer, perante órgão estadual, certidão que comprove o tempo de serviço prestado e recebe negativa perante o órgão. Assim, procura o advogado a fim de propor a medida judicial pertinente, considerando que todos os fatos narrados pelo seu cliente estão comprovados por meio de prova documental e na qualidade de advogado de João. Qual ação você ajuizaria para tratar a situação de modo mais eficiente possível? E aí? Direito a quê, galera? Certidão, como a gente viu aqui. É direito líquido e certo? Mandado de segurança. Se aqui não tivesse certidão, tivesse informação. E aí? Aí seria habeas data, né? Se tivesse ali informação, seria habeas data. Como tem certidão, como a gente viu, né? É mandado de segurança. Observem aí, né? Falou certidão e falou o quê? Que todos os fatos estão comprovados por meio de prova documental, né? Ou seja, direito líquido e certo, né? Zumira, cidadã, pretende obter informações suas, constante banco de dados da Secretaria da Fazenda. Tendo feito o requerimento administrativo, o mesmo foi negado. Qual a medida judicial cabível para a obtenção do requerido? E o cidadão ali, não é ação popular não, galera? Se for cidadão ali, não é ação popular não? E aí, obviamente que não, né, pessoal? Ela quer o quê? Ela quer obter um direito para ela mesma, né? A gente viu. Então, obviamente, vai ser o habeas data, né? Tomaram um susto aí quando eu falei ação popular, foi? A gente quase que pulava da cadeira. Habeas data, pessoal, né? Informação sua, né? Banco de dados, Secretaria da Fazenda, que é órgão público, que fez o requerimento administrativo, tendo sido negado. Habeas data na veia, sem medo de errar. Tiago, brasileiro, em gozo dos seus direitos políticos, pretende ingressar com medida judicial em face do município, que pretende construir obra em local sujeito à proteção ambiental especial. O fundamento de sua ação se refere ao potencial lesivo da obra ao meio ambiente local. Qual o remédio utilizado? Está protegendo o direito dele ou de terceiro? De terceiro, né? Mas não está dizendo aí que ele é cidadão não, pessoal. E aí? Está dizendo, né? Em gosto aos direitos políticos. Ele é o cidadão, né? Então, ação popular. Agora, o secretário de Transporte do Estado determinou a apreensão de uma série de veículos durante a operação de fiscalização. Entendendo ser ilegal aludido ato, a Confederação Nacional de Transporte Alternativo de Passageiros pretende ingressar com ação objetivando a liberação dos veículos dos seus associados, possuindo ainda todos os documentos necessários à prova do alegado. Qual o remédio que deve ser utilizado? MS coletivo, né, pessoal? Mesma coisa. Petição inicial. É prova, direito líquido e certo aqui, ó. Não parava por habeas data, habeas corpus, mandado de segurança. Está protegendo o direito dele ou de terceiros? De terceiros, MS coletivo. Como é que é? É bom colocar que é individual, né? MS individual, né? Como foi a pergunta que ela fez aqui. É sempre bom nomear a peça corretamente. Na terceira questão seria individual. Sétima. A empresa Pago Nada sofreu lançamento de tributo no valor de R$100 mil. Ocorre que, anteriormente ao lançamento, o STF, em sede de ADIM, declarou a inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo. Qual a medida judicial cabível para resolver a situação da forma mais célere possível?
E aí? O que é que está acontecendo? Descumprimento da decisão tomada pelo STF, né? Ele decidiu em que tipo de ação, galera? Numa ADIM, eficácia erga omnes. Significa o quê? Que qualquer prejudicado pode reclamar. Reclamação. Como eu falei para vocês, caberia até outras ações aqui. Você poderia entrar com ação para anular o tributo, o lançamento, mas o que a questão está dizendo? Da forma mais célere possível. Reclamação junto ao STF direto. Acho que é a última. Então, tem mais uma? Isso mesmo. Diz aí. Caberia, se fosse direito líquido e certo, caberia um mandado de segurança, né? Se não fosse direito líquido e certo, caberia uma ação ordinária para anular o tributo, né? Poderia caber uma ação ordinária. Galera, alguma dúvida sobre o que a gente viu na aula de hoje? Tudo tranquilo? A gente vai ter outra aula semana que vem. Qual é a meta da próxima semana? Eu quero que vocês estudem para a semana que vem. Controle de constitucionalidade. Então, estudem controle, porque a partir da semana que vem, o que é que a gente vai fazer? Estrutura de petição inicial já vai começar a tratar de ADIM, ADC, etc. Então, meta para a próxima aula, controle. Boa noite e até semana que vem.